O que é o paramécio? Então, o paramécio é um ser unicelular, não tem neurônios, ele é uma célula, né? Não tem sistema nervoso, não faz sentido isso, não tem que fazer uma integração entre células. E ele faz parte do grupo dos ciliados, encontrado em poças, lagos, e é um bicho muito antigo. Foi encontrado um paramécio fóssil em âmbar, do Triássico, e é um animal muito estudado. Tem levas de pessoas interessadas em paramécio ao longo dos anos. Então, tem livros sobre biologia, sobre genética. É um animal super bem estudado por diversas áreas. Vocês devem ter visto esquema como esse no ensino médio, provavelmente naquelas aulas sobre regulação hídrica. Esse ciliado vive em água doce, então está sempre entrando água dentro dele. Ele tem que fazer a regulação osmótica, né, jogando essa água para fora. E tem esse vacúolo pulsátil, tem 2 aqui mostrados, né? Também deve ter visto na parte de formar essas vesículas com alimento. E esse aqui é uma célula, então, de um paramécio. E ela tem uma parte anterior, tem uma parte posterior, né? Isso se refere à forma do movimento desse ciliado, que é guiado por cílios. O movimento nessa direção do polo anterior se dá pelo movimento dos cílios, que tem aquela estrutura de microtúbulos, 9-2, rodeado por membrana. Então, nesses compartimentos que as coisas vão acontecer, coisas que são interessadas para a gente aqui, vão permitir ver esse comportamento, né? Então, vai ser dinâmica de íons e voltagens, tanto no corpo celular principal, nesse compartimento, na base dos cílios, por exemplo, quanto nos próprios cílios. Então, esses compartimentos que vão ser interessantes para a gente, para conseguir gerar o comportamento. E já era foco de trabalho bastante antigo. Então, em 1904, esse cara, Jennings, escreveu um capítulo bem interessante, bem longo, explicando uma série de aspectos relacionados a comportamento de paramécio. Então, por exemplo, o movimento usual, que é essa ação em espiral, daí tem alguns tipos de reação, por exemplo, essa reação de evitar, avoiding reaction, outras reações que ele colocou aqui, como reação para gravidade, reação para eletricidade, um estudo bem detalhado das reações, dos reflexos que esse animal tem. E ele foi super influente. Ele que guiou muito dos trabalhos behavioristas, que os reflexos guiariam muito sobre o comportamento. O Jennings falava, poxa, isso é uma coisa que serve muito bem para o paramécio, né? E o Watson, ele queria jogar isso mais adiante. Ele propunha que humanos se comportavam apenas por reflexos, que seriam conjuntos de reflexos. E Jennings, já naquela época, falava, não, acho que não é por aí. Mas mostra o quão influente isso foi para o trabalho posterior em psicologia e estudo do comportamento, tá? E a gente vai focar nesses dois comportamentos aqui, a natação em espiral e a avoiding reaction, essa reação de evitar, vou chamar de avoiding reaction, natação em espiral e avoiding reaction. Aqui tem um videozinho de um paramécio se locomovendo e fazendo essas avoiding reactions, dá uma sacada. Os sentidos que estão colocados em verde são a natação em espiral, né? Você vê que ele vai meio que girando, né? Essa imagem aqui não é boa para conseguir ver as diferentes faces, né? Os diferentes lados do animal, mas dá para perceber que ele está fazendo uma natação, girando, né? E daí ele tem essas respostas super rápidas, essas avoiding reaction, quando muda alguma coisa no meio, né? Ou ele toca em alguma coisa, e essa resposta é fazer uma natação para trás, muito rápida, e depois, no meio desse processo, começar a girar e depois começar a nadar para frente. Ou seja, esses trechos aqui que estão com as setas verdes são as natações para frente, em espiral. E daí tem momentos super curtos aqui, de frações de segundo, que são das avoiding reactions. Então aqui tem esses elementos, né? Então a natação em espiral, com o paramécio se movendo para cá, e o que ele está fazendo é um batimento ciliar para o outro lado, né? Assim como está, quando vai fazer natação, a gente empurra a água em direção à parte posterior do nosso corpo. Aqui é a mesma coisa, ele empurra o cílio na direção posterior. Depois ele só retorna, direciona o cílio de novo para a parte anterior, e fica nesse movimento repetitivo enquanto está fazendo essa natação em espiral. Então esse é o batimento normal, né? O batimento direcionado à parte posterior do corpo. Esse batimento ele não é bem direcionado à parte posterior. Ele é meio de ladinho, né? Ele é meio oblíquo ao animal. E isso que gera esse movimento de rotação, esse direcionamento do batimento ciliar que explica essa natação girando, né? E o que aqui está a direção da água, como que a água flui na superfície do paramécio. Se ele está nadando para cá, então a direção da água é um pouquinho para o lado, né? E é legal que a água vai entrando também na boquinha dele, que serve para ele ir inspecionando, ele está ingerindo algumas coisas durante a movimentação, tá? Esse animal ele usa também eu chamo de animal, vou chamar de animal. Não é animal, mas vou acabar falando algumas vezes isso. E ele se direciona ao local onde tem alimento e depois ele fica movendo os cílios, atraindo para a região da boca. Ele come bactérias, coisas pequenininhas,
coloca em vacúolos, digere e usa para ter energia, né? Beleza, então essa é a característica da natação em espiral, né? Mas agora vamos olhar essa voiding reaction, né? Aqui está um vídeo super lento, né? Então o bicho nadando para frente, de repente dá essa voltinha para trás, gira e muda um pouco a orientação e começa a andar para frente de novo, conseguindo perceber todas as etapas disso, né? Andando para frente, volta, fazendo uma rotação e mudando de orientação. Bom, então aqui só de novo mostrando isso, né? Então aqui o animal encostou num obstáculo, né? Bateu a parte da frente, a parte anterior, ele tem essa resposta de voltar e girar e depois voltar para o outro lado. Quando estava nesse passo, ele estava fazendo a orientação com batimento ciliar normal. E depois que bateu, existe uma reversão do batimento, né? Então, o batimento dos cílios deixa de ser para a parte posterior do corpo e vira para a parte anterior, né? Então, é só se imaginar como você faria para nadar numa piscina de ré, né? Tem mais coisa aqui, né? Tem essa rotação, tem essas mudanças no corpo associadas a uma rotação. A voiding reaction não é só um inverter do cílio, mas tem o inverter do cílio em momentos diferentes, em pedaços da célula, isso acontece em momentos diferentes. Isso gera esse movimento em outros eixos, não só indo para trás. Mas o elemento principal é a inversão do batimento. Em cada pedaço, cada cílio no final está fazendo uma coisa como essa. Saiu desse batimento normal, foi para o batimento reverso e voltou depois para o batimento normal, né? Nessa série completa que está colocada aqui. E a lógica desse comportamento é muito simples, né? É a seguinte: se a condição não está favorável, retroceda e tente uma nova direção. Então, sempre ficar procurando, meio por tentativa e erro, uma condição favorável. E esse movimento sempre se dá da mesma forma, ele vira sempre para o mesmo lado. Mas como ele tem esses movimentos de natação em espiral, ele sempre está girando, às vezes vai para a direita, às vezes vai para a esquerda, é uma estrutura pseudo-aleatória. Se você souber a sua condição inicial, você consegue prever completamente para onde o animal vai. Vamos focar um pouco agora nesse pedaço, né, de batimento ciliar normal e batimento ciliar reverso, porque essa aqui é a parte que interessa mais para a gente, porque consegue se associar mais com o que a gente vê em neuro, né? Tem um estudo aqui do controle desse batimento, tudo por dados de eletrofisiologia. E o que esses autores fizeram foi colocar um paramécio numa lâmina, esperava secar um pouquinho, daí colocava os eletrodos para estimulação e para registro da estimulação, ou seja, para colocar corrente no animal. Colocava isso numa lâmina, esperava secar um pouquinho, colocava os eletrodos e colocava um pouco de água depois para manter o bicho vivo lá, né, sem ressecar. Técnica super chatinha, imagina isso nos 70. Né? E associado a esse registro, o registro de eletrofisiologia, tinha o registro dos cílios, né, então por câmera, tá? O CRT aqui, o sistema de vídeo, para conseguir capturar a movimentação dos cílios, tá? E o que eles conseguiram observar, nesse protocolo de eletrofisiologia padrão, né, de injetar uma correntezinha, né? Então aqui, cada seta são 8 milissegundos, então cada seta refere a um frame aqui do vídeo deles, e tem aqui esse estímulo, que demorou 10 milissegundos. O que eles conseguiram observar é que existe um potencial de ação associado à inversão do batimento. Se eles colocassem uma corrente pequena, colocando esse estímulo fraco, o que acontece é que o batimento continua sempre na forma normal, mas se fosse dado um estímulo mais forte, esse potencial era mais alto, né, esse potencial de ação é mais alto, e tem uma reversão, né? Então você vê aqui os cílios fazendo um movimento para um lado ou fazendo um movimento para o outro, nessa mudança do frame aqui, tá? E o que eles viram, então, que esse batimento ciliar, né, então, acontecia por um potencial de ação, o íon que mediava essa resposta é o cálcio, tem um aumento do cálcio dentro do cílio, e esse cálcio depois vai sendo removido, bombas ali, capturando esse cálcio de novo, reduzindo de novo a concentração, tá? Essas respostas são graduadas, dependendo do estímulo, da intensidade do estímulo dado, elétrico ou tentando refletir o que de fato acontece no bicho, né? Os estímulos mecânicos dados na parte interior do bicho, eles geram potencial de ação cada vez mais amplos, né? Quanto maior o impacto ou maior a corrente, maior era a resposta. Ou seja, tem aqui uma associação entre a subida da voltagem e a duração do batimento reverso, né? Então, quanto maior a mudança na voltagem, quanto mais despolarizar a célula, mais dura o batimento do cílio. Então é uma coisa como essa, você tem uma mudança na voltagem que induz um aumento do cálcio no cílio, e quanto maior
essa variação da voltagem, mais vai se prolongar essa concentração alta de cálcio no cílio. Tem respostas associadas à frequência do batimento. Quanto mais aumenta o cálcio, mais aumenta a frequência. Então, não é só o sentido, mas também a força em que esses cílios estão executando, né? E essa é uma parte da história, né? Então, aqui é um pedaço de tecido, né? Um pedacinho de tecido colocado numa gota. O que os paramécios fazem é ter uma resposta de evitar, né? Uma avoiding reaction quando encosta nesse tecido, ou quando encosta na borda da gota, né? Essa resposta mediada por cálcio após um estímulo na parte anterior do corpo, tá? E tem uma outra resposta, que é quando você faz um estímulo na parte posterior, você tem uma resposta de potássio. Os dois são cátions, né? Então, uma entrada de cálcio, ou seja, sobe o potencial de membrana fica mais positivo. Quando você tem um toque na parte de trás, você tem uma saída do potássio, ou seja, você faz o meio intracelular ficar mais negativo, você reduz o potencial da membrana. Aqui é um pouco dessa resposta, é meio difícil conseguir fazer essa gravação, né, de dar um estímulo na parte posterior, mas ele gera um comportamento parecido quando dá um tapinha na mesa, né? Quando ele faz esse comportamento de fuga, quando dá uma chacoalhada no meio. Então ele dá essas corridinhas, né? Tem duas respostas ali, uma que é de evitar e outra de fuga. E as duas são por variação de voltagem, e as duas têm uma medida de intensidade, né? Então, quanto maior o toque, maior é a resposta, né? Mais tempo dura, maior a frequência do batimento ciliar para esse lado. E a coisa oposta acontece aqui quando você dá o estímulo na parte posterior. Gera essa resposta de fuga, que é manter o batimento normal, maior velocidade, maior frequência de batimentos, né, normais. Essa parte de fuga. Então, só mostrando aqui aquele gráfico de antes, né, que a gente tinha visto os potenciais o potencial de membrana, então aqui é a despolarização da célula, né, que faz os cílios baterem em direção à parte anterior, né, ou seja, o bicho vai para trás, né, que é o batimento reverso. E o oposto acontece quando você dá o toque na parte posterior do animal. Acontece hiperpolarização, e que fazem esses cílios baterem de forma mais acelerada, né? Então, um mediado por cálcio e o outro mediado por potássio. E aí você conseguiu mostrar a primeira taxia que a gente tem aqui nessa aula, né? É uma taxia guiada pelo toque. Né? Além de ter o batimento para frente e para trás, nessa avoiding reaction, né? Então, ele pode seguir ou pode tentar voltar. Existe também um mecanismo de adaptação ao ambiente químico. Então, aqui é um paramécio entrando numa gota de ácido, eles vão em direção ao ácido, um ácido fraco. Então, ele sai num lugar onde tem pouco ácido e vai para o lugar onde tem mais, e rapidamente ele se adapta, e na hora que ele tenta sair do ambiente com esse ácido fraco, ele fala, não, a condição não é favorável, continua lá, e daí move para o outro lado. Quando está tentando sair de novo, ele de novo retrocede, de novo tem essa avoiding reaction. Então, quando você coloca a adaptação ao ambiente químico junto com a avoiding reaction, você tem uma atração por substâncias químicas, né? Então, você tem uma quimiotaxia, né? Então, um movimento de orientação guiado por essas substâncias químicas. Segunda taxia que a gente está vendo aqui. E tem outras formas de avaliar isso. O Jennings, né, aquele trabalho antigão lá de 1904, mostrava que ele tinha uma resposta a campo elétrico. Então, você pode colocar um catodo e um anodo, né, na solução, e quando você gera esse campo elétrico, o animal se orienta em relação a esse campo elétrico. Né? Você gera uma diferença de voltagem no meio e você consegue induzir respostas na membrana desse paramécio. E essa é a demonstração aqui. Né? Então, uma condição inicial, a parte anterior está direcionada para a parte negativa. Está direcionada para esse lado, mas daí você liga essa corrente, então a parte anterior do paramécio está voltada para o lado negativo, mas a resposta é de virar para o outro lado. Você consegue induzir essa de rotação colocando uma diferença de potencial. E esse aqui é o que se chama de galvanotaxia, né? Movimento de orientação guiado pelo campo elétrico. Não é uma coisa que acontece naturalmente, né? Os outros dois comportamentos, a estímulo químico e a toque, são coisas que acontecem naturalmente. Do campo elétrico não é uma resposta que acontece no ambiente natural. É legal para conseguir enxergar como que é o estímulo e como que se guia para uma taxia, bem didático, e para entender como se dá essa rotação. Aqui era aquela condição da natação em espiral, né? E aqui, então, a 1 e a 9 são natação em espiral. Não, mas o que acontece nesse momento, a reversão do batimento ciliar associada a uma rotação, é que esses cílios vão invertendo a orientação de batimento progressivamente em diferentes partes da célula. E você gera essa resposta de rotação, primeiro de recuo
e depois de rotação, tá? E depois, quando volta para o estado normal, volta a nadar para frente. Então, é interessante para conseguir avaliar tudo isso, tá? Então, a gente apresentou essas 3 taxias, né? A resposta para toque, a resposta para substâncias químicas, de se guiar pela consideração de substâncias químicas, e falou também da galvanotaxia. Dá para ver que tem várias outras. Tem resposta para temperatura, prefere a temperatura em que ele foi incubado, a temperatura do meio que ele está habituado. Também tem adaptações para isso, né? Consegue modificar essa maquinaria de íons e de correntes para estabelecer essa adaptação à temperatura. Os paramécios também, eles tendem a procurar um nível certo de luminosidade, não muito claro nem muito escuro. Tem também uma resposta para corrente, tem uma resposta para gravidade. São todas respostas importantes para viver num mundo que está mudando, né? Então, esse bicho está num lago, está numa poça, e dentro daquele ambiente tem possibilidades mais favoráveis ou menos favoráveis, né? E ele consegue buscar esses locais do ambiente dele, né? E usar, por exemplo, climotaxia, tigmotaxia, até para fugir de predador, né? A ameba preda paramétrio, engloba o paramétrio. Então, percebendo os toques da ameba, né, envolvendo e percebendo substâncias químicas, os paramécios conseguem, então, fugir, né? Consegue evitar essa predação pelas amebas. Tá? E teve momentos de análise do comportamento, início dos 1900, 1910, 1920, e depois uma parte de eletrofisiologia, no 1960, 1970, e agora está tendo um retorno para interesse para esses bichinhos, né? Um pouco pelo interesse em fazer robozinhos autônomos, né, usando essas lógicas, então um pouco da robótica, um pouco para usar, tentar descrever detalhes mais refinados sobre o controle desses comportamentos por medidas fisiológicas. Um desses caras atuais, né, é o Romain Bret, é um francês que trabalha com neurociência teórica. Ele tenta fazer uma associação entre mecanismos celulares e comportamento. Um neurônio que nada, né? Essa aqui é uma apresentação dele, disponível no site dele, né? E que ele tenta fazer a ligação entre fisiologia e comportamento, que é bem o que a gente está tentando fazer, né, na neuroetologia. Daí ele descreve, né, então, os elementos do comportamento, né, então, o sistema nervoso, o órgão sensorial, o corpo, o ambiente, né, os estímulos, e ele sai um pouco frustrado com a neurociência de sistemas, né, porque geralmente só se busca correlato, né, associação entre a taxa de disparo e determinado aspecto do comportamento. Então, ele busca um jeito de trabalhar com essa relação entre fisiologia e comportamento. E daí tem uma estratégia mega ciência, que não é o que ele faz, né, que é registrar neurônios individuais, e uma vez que você tem esse monte de dado, você conseguiria ter uma revelação e entender como que essa dinâmica acontece, né? Essa é uma das apostas. A outra é uma estratégia mais humilde, que é pegar um bicho simples, olhar os neurônios desse bicho, olhar as conexões e tentar entender as dinâmicas disso. Mas mesmo o comportamento de C. elegans, controlado por esses 302 neurônios que ele tem, quando você vai tentar responder usando estratégias de modelagem de neurônios individuais, a interação entre esses neurônios no circuito, você vê que a complexidade é muito grande, tem muita coisa acontecendo ali. Então ele foi para essa estratégia ainda mais humilde, ou seja, ele voltou para os paramécios, né? E falou, poxa, eu quero trabalhar com um bichinho que consiga ter controle inteiro, controle completo. Ele melhorou a técnica de registro. Esse aqui é um artigo que ele publicou mostrando como que ele registra agora esses paramécios. Criou um sistema com um filtro que tem furinhos bem pequenininhos em relação ao paramécio mesmo, né? E esse filtro fica colocado em cima de uma bomba de sucção. E essa bombinha faz um fluxo de água e segura o paramécio colado nesse filme, né? A partir disso, ele consegue, então, colocar os 2 eletrodos que precisam, nesses eletrodos de estimulação e de registro, e ver as respostas. Aqui, o eletrodo estava no meio, quando ele conseguiu passar pela membrana, pum, a membrana chega no menos 20, que é o potencial de repouso do paramécio. E é legal que uma vez que esses eletrodos estão fixados ali, ele não precisa mais da bomba de sucção, né? Ele já fica preso, empalado pelos eletrodos. E aqui tem a resposta, jogando corrente ali, né? Ali é uma corrente de 100 milissegundos, né? E essa corrente pode despolarizar a membrana, né? Então, lembrando o que era, quando você despolarizava a membrana do paramécio, você invertia o batimento celular, e quando você hiperpolariza, tem aquela resposta de fuga, né? Um batimento normal, só que mais intenso. Então, ele conseguiu refazer essas coisas todas nesse método que ele está colocando aqui para conseguir investigar paramécio e detalhes da eletrofisiologia. Só que ele quer ir além, né? Ele está querendo... Já é um animal que tem uma base genética bem resolvida, né? Então, tem genoma sequenciado, tem uma série de mutantes, e dá para colocar coisas ali para marcar qual o paramécio individual, infectar e botar canais diferentes. Dá para fazer tudo isso em paramécio, né? Então,
Dá para fazer uma série de estudos interessantes aí, conseguindo controlar essas coisas todas. Primeiro, ele tem todo um setup de comportamento, né, então, de câmeras, de vídeo, que conseguem fazer o tracking do paramécio, né, para onde ele está andando. Ele está tentando desenvolver também um sistema para conseguir pegar essa rotação. A ideia, no fundo, é ver essas respostas a obstáculos, mas também fazer labirintos para os paramécios, enfim, dá para investigar na parte de comportamento muito bem, na parte de eletrofisiologia, e usando essas técnicas mais modernas também. Uma vez que você consegue injetar substâncias, fica fácil de trabalhar com isso. Tá? E a primeira coisa que ele estava fazendo aqui é a parte de modelagem disso, né? De olhar quais são as correntes que são importantes, né? E como que você consegue descrever essa dinâmica completa e fazer um modelo teórico dos moldes do neurônio, do axônio de Lula, né? Hodgkin e Huxley fizeram isso nos 50, olhar a contribuição de correntes isoladas, né, de cada uma das correntes de sódio, correntes de potássio, especificamente, e como que os canais abriam e fechavam em função disso, em função das voltagens, né? Então, isso aqui que descreveu o potencial de ação que a gente está habituado a ver. E daí ele está tentando usar essa mesma abordagem aqui colocando as correntes importantes, né? Tem correntes de cálcio, correntes de potássio, tem muito mais, né? Parece que no genoma sequenciado ali dá para ver que tem muito mais canais, são centenas de canais que tem no paramécio. Conseguir fazer o modelo do paramécio inteiro envolveria descrever as dinâmicas dessas várias correntes, né? O que eles estão fazendo agora, no primeiro momento, é registro do corpo celular mesmo, né? De remover os cílios, né? Então, você coloca o paramécio no meio com álcool, os cílios caem e você deixa de ter aquelas respostas mais complicadas que existem das dinâmicas dos cílios, né? E fica só com a parte do corpo celular do paramécio. E usando ferramentas farmacológicas, conseguir isolar a contribuição de cada uma dessas correntes e chegar nas medidas de condutância, estimar os parâmetros, né? Então, esse é um pouco do plano, e depois descrever os diferentes compartimentos, e depois ir para aqueles outros problemas, né? Então, a gente já tinha falado dessa questão da adaptação, isso aqui não está bem resolvido. Como que se dá a adaptação nessa única célula ali, né? Ou como se dá a adaptação para a temperatura, para o meio. Então, tem esses vários detalhes que podem ser estudados no paramécio, que não estão bem resolvidos, né? Então parece, poxa, um bichinho tão simples, uma célula, tá tudo lá, tudo bem, você consegue complicar isso de uma forma específica, né? Fazendo essa modelagem de dinâmicas de correntes ali, tem que partir de coisas como essa, modificações da concentração das coisas, para conseguir gerar esses fenômenos macro, né, de adaptação. O outro é correr atrás de uns achados com aprendizagem, que são achados bem incipientes, é uma coisa bem controversa, se paramécio consegue ou não aprender alguma coisa, né? Mas um dos estudos em que esse pesquisador acreditou mais, escreviam que o paramécio conseguia ter uma resposta de antecipação para um estímulo de tons. Tá? Então, nessa primeira etapa, o comportamento normal dele, depois você tem um estímulo que vai ser condicionado depois, que inicialmente ele não tem resposta. O pareamento, né, entre esse estímulo e um choque, e daí o animal começa a ter essa resposta de reversão, que foge, né? Tem uma resposta de evitar, e depois de vários pareamentos, só a apresentação do estímulo sonoro conseguiria gerar essa resposta, né? Não tem bem descrita como que seria essa resposta numa célula só, né? Se vocês lembrarem lá dos estudos do Kandel, precisava ter mais coisa, precisa ter pelo menos 2 neurônios, né? É uma dinâmica que não conseguiria ser respondida por uma célula só, mas talvez tenham mecanismos novos aqui de aprendizagem em uma única célula. E talvez o estudo desses parâmetros seja interessante para isso. E outra coisa é integrar esses múltiplos estímulos sensoriais, né? Como que essas coisas todas conseguem ser colocadas dentro de um modelinho como esse, né? Modelinho no estilo Hodgkin e Huxley. Todas essas taxias, tudo junto, né? Então dá para ver que é um bichinho bem interessante, que dá para investigar bastante questão de neurociência, questão complicada. E o legal é que é um sistema baratinho, né? Eu vi paramécio na minha aula e tive depois na aula de licenciatura, eu fui coletar esses bichinhos, né? Você vai numa qualquer pocinha, pega um pouco de água e fica procurando depois no microscópio, você acha. E uma vez você tem um paramécio, é super fácil de manter também, você coloca um grãozinho de arroz ali, começa a crescer bactéria e os paramécios vão crescendo em função disso. E depois todo esse equipamento de câmera, cada vez está mais barato, fazer videozinhos desse aqui, você compra uma câmerazinha, ou você faz com a lente de um leitor de CD, você faz essa parte de comportamento. A parte de eletrofisiologia não parece tão complicada, a parte de imobilização não parece um negócio que custom made, né? Botar uma bombinha de aquário, um filtrozinho, não é nada do outro mundo, né? Dá para montar um grupo, fazer isso aí, dá para fazer fácil.
E a parte de registro são coisas que tem no FBC. O Fernando, ele sabe fazer isso aí, essa célula é gigante para ele. Falar, nossa, que fácil. Dá para fazer pesquisas desse tipo e dá para colaborar com ele também. Tem uma série de problemas interessantes para trabalhar com o Paramécio e que dá para trabalhar com um pesquisador lá da França, com outras pessoas que estão fazendo aqui, pessoas daqui do FBC. Então, só ideias de como seguir uma carreira na neurociência, talvez seja um caminho interessante. Carreira na pesquisa, né? Então, isso aqui a gente viu essa primeira parte de taxias em paramécio, né? E agora vamos para essa segunda aqui, de geotaxia em invertebrado. Vocês devem ter visto isso em outras disciplinas aí. Essa ideia de que os animais eles têm uma posição preferida em relação à gravidade, quer manter a cabeça em uma posição confortável. Para fazer isso, tem que ter uma percepção da gravidade. O órgão responsável por essa geotaxia em invertebrado é o órgão otolito, que tem um otolito de peixe, que é um ossão grandão, né? Uma estrutura de carbonato de cálcio grandona. Essa estruturona, ela está colada a uma série de neurônios receptivos, né, que conseguem detectar movimento aqui, né. Nos outros vertebrados, sei lá, é uma matriz, uma série de estruturas de carbonato de cálcio, né. Os otólitos, eles estão colocados junto com os canais semicirculares, formando o órgão vestibular, que junto com a cóclea formam um labirinto, né. Essa estrutura toda aqui que a gente está acostumado a ver nos livros de neuro. E um foco nos canais semicirculares e na parte do otólito, essas outras, a mácula aqui, né, que tem essa superfície com os neurônios e tal, que é bem parecido com a estrutura dos sensores do canal vestibular, a similaridade entre as duas, no tipo celular, que também é bastante similar na audição, né? Na cóclea também tem essas células ciliares encostando a membrana basilar, né? Então, são órgãos com uma origem comum ali, né? Caem todas depois no mesmo nervo, né? São diferentes informações, né, que estão passadas em cada uma delas. O canal semicircular, pegando essa informação sobre rotação, a audição, óbvio, né, uma coisa mais associada a frequências que estão chegando ali de som, filtrados pela cóclea. E por último, aqui o que a gente está interessado, que é a parte da geotaxia. Você tem essas células que, quando você vira e sai dessa sua orientação normal, você consegue ter informação sobre gravidade. Esse aqui é a célula importante para isso, né? É a célula ciliada, hair cell, que na verdade é um nome ruim, não é cílio mesmo, né? Os vertebrados que não mamíferos até têm um cílio, esse quinocílium, né? Que é um cílio de verdade, com aquela estrutura dos microtúbulos e tal. Mas os outros cílios, que chama de estereocílios, na verdade eles não são cílios, eles são microvilosidade, com actina dentro. E essa aqui que é a parte sensora mesmo, né? Isso é transduzido e vai para o cérebro, pelo nervo vestibulo-coclear. Então, vamos olhar primeiro um pouco da história de como que essa informação é processada, né? Que a boca do peixe, os olhinhos do peixe, o sistema aquário perto da janela, muitas vezes eles ficam com esse posicionamento torto, né? Isso porque eles estão usando uma parte da informação sobre gravidade, mas também informação sobre luz. Quando o peixe está no lago, lá numa condição natural, ele fica nessa posição mesmo, né? Mas quando você põe, dependendo da posição que você colocou ali, a forma que incide a luz, você vê o peixe virado para a posição da luz, né? Então tem uma mistura entre a informação da gravidade e a informação da luz, né? Geralmente é convergente, consistente, mas quando não é, gera posicionamentos estranhos. E daí a ideia era, poxa, qual que é o estímulo que gera a resposta ótima para esses sensores, né? Ou seja, qual que é o estímulo que requer a mínima energia para causar excitação. Então, aqui a gente vê bastante na visão, né? A luz em determinados comprimentos de onda, que era a máxima excitação para cada cone, mas você consegue excitar por estímulos outros, né? Você consegue estimular cone por estímulo tátil, por exemplo, né? Dando um tapa no olho, você vai ter uma resposta. Só que não é o estímulo adequado, né? Não é o estímulo que excita a resposta ótima, né? O estímulo adequado é aquele estímulo que precisa de pouquíssima energia para causar excitação, né? Então, qual que é o estímulo adequado para perceber gravidade? Sabia que o otolito estava envolvido, que tinha essas células envolvidas, mas será que era uma pressão que o otolito fazia diretamente sobre as células, ou seja, uma pressão, ou seria uma questão de deslocamento, né, dessa pedrona indo para frente e indo para trás? Ou seja, um sendo uma força perpendicular à superfície, outro sendo uma força tangencial, né? A ideia desse pesquisador, Eric von Holst, foi trabalhar com a caral, tetra, né? Que esses bichinhos de aquário, fácil de achar, que eles são bem fininhos, né? É fácil de perceber o ângulo em que o bicho está. Consegue medir com facilidade a inclinação desse bicho. O bichinho nessa posição, você teria aqui a gravidade, né? Um G, mas tem dois componentes ali que estão associados a essa gravidade. Um que é a pressão mesmo, né? Essa que vai para baixo, e também tem essa outra do deslocamento que é para o lado. As duas trazem, de certa forma, informação
sobre gravidade, né? Mas qual que é o estímulo adequado? E a ideia dele foi brincar com uma centrífuga. Né? Pegou esses peixinhos, que são bem pequenininhos, e colocou um aquáriozinho dentro de uma centrífuga, de forma que ele conseguiria manipular o campo gravitacional. Ao invés de trabalhar com 1G, coloca 2G, por exemplo. E depois disso, olha como que está a inclinação do bicho, qual que é o jeito melhor de explicar aquilo, considerando a influência da luz, a luz que ele deixou sempre constante, né? Ele deixou sempre vindo do mesmo ângulo em relação ao bicho, e só manipulando a gravidade e vendo quanto que é a influência de cada coisa. Aqui você vê que tem uma gravidade baixa, você tem uma inclinação maior. Com uma gravidade maior, você tem um ângulo menor. Então você vê aqui, com mais gravidade, ele fica mais reto. O que explica melhor? Será que é o deslocamento lateral ou a pressão, né? E daí, com esses experimentos aqui, fazer umas continhas, ele conseguiu descrever qual que era o estímulo melhor, né? Que, de fato, o estímulo mais importante é esse deslocamento, né? Tanto que todas essas figuras clássicas aqui, de livro de neurociência, apresenta dessa forma, né? Então, da matriz inteira se locomovendo, mexendo os cílios que não são cílios, as microvelocidades das células ciliares, né? Então, esse foi um trabalho clássico e conseguiu, então, colocar que então não era uma pressão, era esse deslocamento para um lado e para o outro, né? E agora fica fácil, porque a gente já tem essa lógica, a gente já viu esses desenhos, né? Então, aqui só revisando, né, que quando você faz um movimento direcionado para os cílios mais longos, né, ou para o quinocílio, ou para o estereocílio mais longo, né, ou seja, em direção a esse ou esse daqui, né. Quando você faz isso aqui, você tem despolarização da membrana. E se você volta para a posição inicial, volta para o potencial de membrana normal. E se você joga para o outro lado, você tem uma hiperpolarização, né, em direção ao menorzinho, né, e aqui volta. Isso aqui acontece no receptor, mas o que acontece no neurônio, que segue para o cérebro, né, segue pelo nervo vestíbulo coclear, são os potenciais de ação, né, que aqui você tem uma taxa de disparo basal. Quando você faz essa despolarização, você aumenta a taxa. Quando você volta para a taxa normal. Quando você empurra para o outro lado, você tem essa redução da taxa de disparo, né? Esse sistema todo que está conseguindo mover esses cíliozinhos, né? E que consegue ser investigado com mais precisão, né? Isso aqui é um trabalho dos 90, mostrando como que se dá essa transdução. Quando você tem uma movimentação direcionada para os cílios maiores, você tem a abertura desse canal de potássio, e o meio é cheio de potássio. Então, quando você abre esse canal, o potássio entra, né, gerando despolarização. E o caso oposto acontece quando você empurra para o outro lado. Você deixa essas ligações todas mais frouxas e não tem essa força para abrir esses canais. Resultado, os canais ficam fechados, não entra potássio e a célula se hiperpolariza, né? Depois da transdução, você tem a liberação de neurotransmissores e disparos nos nervos, né? Esse é um sistema mecânico, né? Isso aqui está em oposição ao que acontece no olfato ou na visão, né? Que os estímulos envolvem resposta em hipercíclico ou hipercíclico, segundo os mensageiros, e depois você tem uma resposta. Isso aqui é um caminho diferente. Uma coisa legal desses sistemas é que eles podem ser muito amplificados, né? Você consegue amplificar muito. Em cada modulação dessa, você consegue amplificar o sinal. Aqui você não amplifica tanto. Mas, por outro lado, as respostas desse tipo de receptor mecânico são muito rápidas. É bom para essas respostas de fuga, né? Você economiza tempo ali, e você consegue depois, com essa precisão, você consegue trabalhar depois com outras formas de processamento. Então, a gente vai ver nos trabalhos depois com localização de som, por exemplo, que usa também células ciliadas. O que acontece é que tem uma comparação entre a fase da onda sonora que chega na orelha direita e na orelha esquerda, né? Então, essas micro diferenças de fase, então, de microsegundos, como essa informação é muito rápida, muito precisa, você comparar a informação de uma orelha e da outra, tá? Aqui o foco é óbvio, né? É na parte de geotaxia, né? Mas é legal que a gente já está vendo elementos que a gente vai usar em outros pedaços do curso.